Aleluias. O Senhor Jesus me deu uma palavra para te deixar nessa noite. Uma palavra para partilhar com você nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel 37. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, em tudo o que o Senhor faz, em tudo o que o Senhor opera, Ele ensina o poder da palavra liberada, né? A palavra do Senhor fala aqui em Gênesis, enquanto o Espírito do Senhor pairava sobre as correntes das águas, nada acontecia, mas a partir de um momento que as palavras foram liberadas, que o Senhor liberou palavras sobre aquilo, as coisas começaram a acontecer. A partir do momento que o Senhor dizia, haja luz, e houve luz. Então, se você lê a Bíblia, todas as vezes que o Senhor libera uma palavra, todas as vezes que o Senhor fala algo, né? Deus, Ele quer nos ensinar algo, Deus, Ele quer nos mostrar algo, né? Então, enquanto o Espírito no início de tudo se movia e nada acontecia, mas a partir de um liberar de uma palavra do Senhor, a partir de um liberar de uma ordem, de um direcionamento, as coisas começam a acontecer. E nessa noite eu queria que você lesse comigo, debaixo desse entendimento de que a palavra do Senhor, de que o liberar há um poder, há uma transformação naquilo que o Senhor fala, na palavra do Senhor, e Ele nos ensina a usar isso. Então a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, o 37, vai falar assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, aleluia, como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e lhe cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Aleluia. Nós acabamos de ler um cenário não muito favorável, mas o que eu comecei a falar a você no início desse culto é que sempre o Senhor nos ensina o poder das palavras liberadas. Sempre o Senhor nos ensina. Se você lê toda a Bíblia, você vai ver que todo o momento que o Senhor fala com alguém, Ele ensina o poder daquilo que é liberado a partir da palavra do Senhor, daquilo que é liberado a partir daquilo que o Senhor está falando. Então há um poder no liberar da palavra do Senhor, e o Senhor nos ensina a exercer isso que Ele nos deixou. Então a palavra vai dizer que Ezequiel é tomado pela mão do Senhor, e ele é levado pelo Espírito do Senhor, e deixou no meio de um vale cheio de ossos. Meu querido, eu não sei você, mas eu diante desse cenário, eu só consigo perceber medo, dor, tristeza, morte. E a palavra diz que
não foi o diabo que levou ele para aquele lugar, foi a mão do Senhor. Não foi o diabo que pegou ele e levou ele para um cemitério, aquele lugar era um cemitério, foi a mão do Senhor. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, já colocando uma vírgula, é que em todos os momentos que você passa, sendo bom ou ruim, o Senhor Ele vai te levar para momentos, mas não é para que você morra no cemitério, mas é para que você tenha experiências com Ele e para Ele te ensinar algo. Então nem sempre quando o Senhor te conduz, ou quando você está passando por um momento menos bom, é um momento que você vai morrer, é um momento que o Senhor deixou de pegar na tua mão, não. Às vezes Ele te leva para que você aprenda algo. E eu vejo isso acontecendo na vida de Jeremias, de Ezequiel, desculpa. Então, eu sempre falo, a gente costuma achar que o Evangelho é só coisa boa, que eu estou vivendo momentos bons é o Senhor, quando os momentos são ruins não é o Senhor, não. A palavra diz que a mão do Senhor veio sobre ele e levou ele para um cemitério, um lugar onde só tinha morte, ossos secos. Mas eu também quero colocar uma vírgula, isso não é um lugar que o Senhor vai te levar para você morrer, não, é um lugar de aprendizado, você não vai ficar lá, meu querido, você vai passar, você vai aprender. E deixa ele no meio daquele vale, no meio daquele cemitério, no meio daquele lugar de morte. Mas o Espírito Santo em momento nenhum deixa de estar com Ezequiel. A palavra vai dizer que Deus leva ele e ele vê. É onde eu estou te falando. Às vezes a gente está passando por momentos, às vezes a gente está passando por vales, mas não é o lugar onde você vai morrer, onde Deus vai te deixar, não. É para ver, para você ter experiências, é para você ver, para você perceber. E o que eu acho interessante é que a partir do momento que Ezequiel está naquele vale, ele não só está lá, mas a palavra vai dizer que ele vê ossos. E ele anda sobre aqueles ossos. E ele não apenas vê ossos, mas ele vê ossos sequíssimos. Então, o que eu quero te falar é que mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao vale, o Senhor está te ensinando algo. Mesmo em meio a um caos, aquilo que você acha que é só morte, Deus está fazendo você olhar algumas coisas. E Jeremias começa a considerar, começa a entender, começa a perceber. Não são só ossos, são muitos. Não são só muitos, mas estão sequíssimos. Então já falei, já preguei, mas eu quero voltar a falar. Eu já falei isso em outras vezes. Deus ele considera tudo. Deus ele em tudo que você passa na sua vida é um aprendizado. Não é por acaso. Não é não. Deus está te ensinando. Deus ele está te movendo. Deus ele está te mostrando. Então mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza, tente entender o que é que o Senhor te levou naquele lugar. Tente entender o que é que está acontecendo. E ele não só foi e estava lá, mas ele percebeu, ele olhou, ele viu. Era um lugar sequíssimo. Os ossos não só estavam secos, mas estavam sequíssimos, sem nenhuma vida, sem nenhuma água. E a palavra vai continuar dizendo que Deus fala assim: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Em algumas versões, na minha também fala, então me perguntou. Eu acho interessante quando o Senhor pergunta a Ezequiel, ele está naquele ambiente de morte, ele está naquele ambiente triste, e a palavra vai dizer, então o Senhor me perguntou. Se você vê todas as vezes que o Senhor se direciona a perguntar, a mandar, a ordenar, Ele quer nos ensinar algo, e aqui não foi diferente. Então o Senhor me perguntou, será que esses ossos podem reviver? Será que essa situação pode mudar? Eu quero colocar outra vírgula nessa noite e dizer, eu não sei qual é o vale que você está passando, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas o Senhor te pergunta nessa noite, filho do homem, será que pode mudar essa situação?
E eu fico maravilhado e continuo lendo. A palavra do Senhor fala que Jeremias responde para o Senhor: Tu sabes, Senhor. E quando eu leio esse Tu sabes, Senhor, eu vejo que não foi Tu sabes, Senhor, como tu pode... Tu sabes, Senhor, eu não sei. Não foi como eu não sei, eu não acredito, eu não entendo, não. Quando eu leio Tu sabes de Jeremias, eu vejo um homem que está dizendo assim: ó Senhor, Tu sabes, eu creio que Tu pode fazer quando quiseres, que Tu pode fazer a qualquer momento, Tu sabes. Então, como você tem respondido ao Senhor em meio a essas dificuldades? Como você tem respondido ao Senhor em meio àquilo que Ele tem te falado? Tu sabes. Ou não, Senhor, Tu sabes, eu sei que a Tua palavra fala que Tu pode fazer quando quer. Eu sei que a Tua palavra fala que Tu pode fazer, Senhor, o impossível. Eu sei que a Tua palavra e o Teu caráter é infinitamente mais. E quando eu vejo Ezequiel, estou falando de Jeremias, Ezequiel falando para o Senhor: Senhor, Tu sabes. Não é qualquer Tu sabes. Eu vejo um homem dizendo assim: ó Senhor, eu sei que Tu és Deus e que Tu pode fazer. Então era Tu sabes, não baseado naquilo que ele viu, naquilo que Ezequiel viu, naquilo que Ezequiel examinou. Não era baseado nas suas experiências, mas era Tu sabes, baseado naquilo que ele sabia do Senhor, naquilo que ele acreditava do Senhor. Mas o que é mais poderoso disso tudo, do Senhor Jesus, pegar ele, levar ele para o meio de um vale de ossos secos, perguntar a ele assim: ó, tu acha que pode acontecer alguma coisa aqui? E ele respondeu: ó Senhor, sim, Tu sabes, porque eu creio em Ti. Então a palavra do Senhor vai dizer que então ele me disse: profetiza para estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E é aqui que eu começo a pregar. Entenda comigo, Jesus pega Ezequiel, leva ele para o meio de um vale de ossos secos. Ele não só fica nesse vale, ele caminha sobre esse vale. Ele vê que são muitos ossos e não são só secos, estão sequíssimos. Ele pergunta ao homem: porventura pode reviver esses ossos? Ezequiel responde não baseado naquilo que ele viu, ou naquela experiência que ele teve, mas responde baseado naquilo que ele acreditava ser o Deus dele, e diz assim: ó Senhor, Tu sabes. Mas aí o Senhor vai ensinar a Ezequiel uma coisa muito poderosa, e diz a ele assim: ó, profetiza sobre esses ossos. E o que é profetizar, Gustavo? Profetizar é o ato de você declarar sobre a inspiração de Deus. Profetizar é você profetizar o que já é realidade no espiritual para mover o natural. E Deus queria ensinar isso naquele dia a Ezequiel. E ele começa a dizer assim, ó: profetiza sobre esses ossos. E diz a eles assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então quando o Senhor, Ele dá um direcionamento, quando o Senhor Jesus, Ele nos ensina a usar a sua palavra, meu irmão, é muito poderoso. Eu falei para você que em Gênesis a palavra do Senhor vai falar que o Espírito ele pairava sobre a corrente do abismo e nada acontecia, mas a partir de um momento que Deus começou a falar assim: haja luz, e a palavra do Senhor vai dizer que houve luz. A partir do momento que o Senhor disse: separa o céu e a terra, houve a separação. Então eu quero te ensinar e te dizer nessa noite que o Senhor Jesus estava dizendo a Ezequiel: Ezequiel, quando você começa a usar a minha palavra em meio ao vale, meu querido, eu cumpro. Quando você começa a usar a minha palavra em meio ao desespero, as coisas do sobrenatural começam a acontecer no natural.
Aleluia! Em meio a um lugar que aos olhos naturais não poderia acontecer nada, Deus diz para o homem: profetiza, e diz a esses ossos secos: ouvi a palavra do Senhor. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa: quando o Senhor Jesus Cristo, Ele fala comigo e contigo, Ele é direto. A palavra do Senhor vai dizer que todas as vezes que o Senhor levanta para falar com o homem, Ele é direto, diz e dá um direcionamento, e dá um comando. O Senhor Jesus, Ele não volta atrás na sua palavra. A palavra dEle diz que Ele vela para que se cumpra. Então, o que o Senhor estava ensinando a Ezequiel olha para os ossos, mesmo que aos olhos naturais sejam impossíveis, e começa a dizer ele assim: ouvi a palavra do Senhor. Mas o que eu quero te perguntar: quem tem sido você em meio ao vale? Você é aquele que vê as circunstâncias e acaba esquecendo o Deus que você serve? Ou você é aquele como esse profeta que diz assim: ossos secos, ouvi a palavra do meu Senhor? Ou situação, ouvi a palavra do Senhor. Então sabe o que o Senhor está nos ensinando nessa noite? Que nós devemos ser como esse profeta. Em meio ao vale, em meio à tristeza, em meio à dor, você deve usar a palavra do Senhor. A palavra vai dizer que Deus, depois de haver jejuado, ele é tentado pelo diabo. E o diabo começa a falar coisas da Bíblia. Ele começa a usar a Bíblia não correta, mas ele começa a distorcer a Bíblia. E a palavra do Senhor diz que Jesus, todas as vezes que o diabo dizia alguma coisa, ele dizia: mas também está escrito, mas também está escrito. Mas muitas das vezes eu e você temos perdido o mas também, e nós temos acreditado na mentira do diabo. E o Senhor está nos ensinando nessa noite a usar a palavra dEle. Ah, meu querido, você não está entendendo como nós começamos a usar a palavra do Senhor em meio a nossa vida, as nossas dificuldades, as nossas dores. Há um mover sobrenatural. Então Deus fala, e não tem dúvida, a palavra dele diz que Deus não mente. Então ele diz assim: profetiza para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Mais uma vez, entra comigo aqui no Gustavo Flix. Imagina essa cena, imagine você no meio desse lugar, onde você olha e aos olhos naturais nada pode acontecer. E Deus te deixa lá, e Deus fala com você em espírito, e começa a dizer assim: profetiza sobre essa situação. E você olha aquilo e aos olhos naturais nada pode acontecer ali, mas o Senhor está te dando uma ordem, o Senhor está te dando um direcionamento. E você começa a falar não pelos olhos daquilo que você vê, mas você começa a falar com a boca daquilo que você crê. Então o que está faltando na minha e na sua vida em meio ao vale é a gente falar com a boca de quem crê, não com a boca de quem vê. Porque se você falar com a boca de quem vê, você vai parar. Imagine se ele fosse falar como quem via: ah não, nada vai acontecer. Mas ele não falava com a boca de quem via a situação. Ele não falava com a boca de quem estava se importando que os ossos estavam sequíssimos. Não, ele estava falando debaixo de um comando, debaixo de uma autoridade. Ele estava exercendo aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Ele estava exercendo a sua palavra, e a palavra dele diz que não volta vazia. Então se ele mandou eu falar, eu falo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Oh, meu querido, eu quero te dizer nessa noite que você vai chegar na sua casa e você vai dizer assim: situação, ouvi a palavra do Senhor nessa noite, e você não é maior que o meu Deus. Doença, ouvi a palavra do Senhor nessa noite, e você não é maior que o meu Deus. Não, você não está entendendo o que o Senhor está te ensinando nessa noite.
Ele está te ensinando que o que nós temos mais de precioso é a sua palavra, e há uma transformação, e há um mover, e há um mistério quando você começa a usar as palavras do Senhor. E ele começa a profetizar. Eu fico imaginando aquele homem ali no meio do vale, falando para o nada, falando para ossos. E esses dias eu me peguei meio assim doido, apaixonado por Jesus. Numa situação eu comecei a dizer assim, não, eu tenho um Deus, se o meu Deus pode, o meu Deus faz. E quando eu li isso, eu fiquei assim, acho que ele estava assim, ouvi ossos secos a palavra do Senhor. Às vezes queremos viver coisas sobrenaturais, mas nós não estamos respeitando aquilo que o Senhor nos manda fazer, nós não estamos exercendo aquilo que o Senhor nos deixou. A palavra diz que todas as vezes que o diabo dizia uma palavra para Jesus, ele respondia com também, mas está escrito, mas está escrito. Então, meu querido, o que Jesus está ensinando a Ezequiel é que tudo no natural e no sobrenatural se rende à palavra dele. Então não tem demônio, não tem situação, não tem morte que não se renda à palavra dele. Não tem nada. Era isso que Jesus estava ensinando a Ezequiel. Ó Ezequiel, são ossos, mas a partir do momento em que eu libero a minha palavra, a partir do momento que você é usado para liberar, não aquilo que você vê, mas aquilo que você crê, eu começo a fazer, eu começo a mudar a situação. Então você vai sair daqui nessa noite diferente. Você vai olhar para a sua situação e você não vai dizer assim, não tem jeito, você vai profetizar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que mais é o Senhor que está comigo. Você vai olhar para a situação, para a sua casa, para a sua família e dizer assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu faço menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Você vai chegar na sua situação, na sua casa, nas suas finanças e vai dizer assim, bem é mais o Senhor que está comigo, Senhor dos Exércitos, Deus forte, Deus da guerra. Comece a usar a palavra. Não fale por aquilo que você vê, mas fale por aquilo que você crê. Então profetizei como me deu ordem. Você não está entendendo. Quando você está debaixo de uma palavra e você começa a falar a palavra do Senhor, como Ele deu ordem, aquilo que está no sobrenatural começa a mover o natural, meu querido. E vai falar aqui, então profetizei, como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, enquanto eu profetizava, a palavra diz que Deus começa a dizer, Ele profetiza sobre os ossos, diz ossos secos, e eles ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, e aquele momento Ele começa a profetizar, aquele momento Ele começa, inspirado por Jesus, a falar as palavras, a liberar palavras sobre aquele cemitério, e começa a profetizar, e a palavra vai dizer, então profetizei, e enquanto eu profetizava, então o que eu quero te dizer nessa noite, as coisas na tua vida vai destravar, não quando você começa a reclamar, mas vai destravar a partir do momento que você começa a profetizar. Profetiza, filho do homem. Para de reclamar e começa a profetizar. Enquanto eu profetizava, e eu já expliquei para você, quem profetiza, profetiza o quê? Profetiza a palavra do Senhor, inspirado por Ele, a sua palavra. Então não vai acontecer quando você começar a falar para sua amiga, não vai destravar quando você começar a falar um é outro, não, vai começar a acontecer, vai começar a se mover quando você começar a profetizar, vai começar a destravar quando você abrir a sua boca em meio ao caos e dizer, e começar a falar palavras, e começar a liberar a palavra do Senhor.
O Senhor Jesus, Ele vela para que a sua palavra não volte vazia. Você não está entendendo do poder das palavras liberadas. E Ele começou a ensinar a Ezequiel: profetiza. E a palavra vai dizer que enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam. Eu não sei você, mas pior do que um cenário de ossos no chão, são ossos batendo contra ossos. Verdade ou mentira? Eu não sei você, mas eu ia preferir um cemitério no chão do que osso se mexendo, se batendo. Mas o que eu quero te dizer e o que eu quero que você entenda é que a partir do momento que você começar a usar essa situação que você está passando para profetizar a palavra do Senhor, vai começar ruídos, vai começar barulhos, mas não é para você parar. Vai começar coisas, mas não é para você parar. Não é para você parar de profetizar. Ei, o Senhor está te dizendo nessa noite: começa a profetizar naquele lugar que você pensa que nada vai mais acontecer, porque eu, o Senhor, estou visitando. Oh, aleluia! Eu, o Senhor, estou visitando aquela casa. Oh, começa a profetizar. Você vai entrar diferente na sua casa, você vai entrar diferente no seu trabalho, e você vai começar a profetizar a palavra do Senhor. Mas eu quero te dizer que vai começar barulhos, vai começar ruídos, mas não para, continua profetizando. Ei, ele continuou profetizando: e olhei, eis que apareceram tendões e juntavam cada osso ao seu osso. E não para. E a palavra vai dizer que ele continua profetizando. E cresceram as carnes, e ele lhes cobriram a pele, mas não havia nele espírito. Então, em meio a um lugar que nada ia acontecer, Deus ensina ao homem o poder de utilizar a sua palavra. O poder não que provém dele mesmo, mas um poder que provém do Senhor. A palavra do Senhor diz, quando ele libera a grande comissão, ele fala assim: ó, ide, pregai esse evangelho a toda a criatura, batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esses sinais seguirão aqueles que crês. Vocês pegarão em serpentes, pisarão em escorpiões, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Ei, esses sinais seguirão aqueles que creem. Então, a partir do momento da palavra liberada, o Senhor Jesus, ele começa a fazer algo, começa a se mexer, começa a mover, mas a palavra vai dizer que então faltava neles o Espírito. E novamente, o Senhor fala: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos o Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Ele começa a profetizar, como o Senhor tinha dado ordem, as coisas começam a acontecer, e houve barulhos, houve ruídos, começaram a se juntar, e eu imagino que eu naquele momento ficaria com medo, ficaria pensando: meu Deus, o que é que está acontecendo? E se levanta diante dele um exército de mortos, sem espírito. Mas o Senhor ensina de novo: profetiza ao Espírito. A palavra do Senhor no livro de Provérbios 18, 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ele começa a dizer a Ezequiel: profetiza, Ezequiel, Espírito profetiza a vida sobre esses corpos, profetiza a vida sobre esses ossos. E o que eu aprendo com isso é que muitas das vezes você está profetizando sobre aquela situação,
você está lutando, você está acreditando na palavra, você está liberando palavras, mas chega um momento que você para de acreditar, chega um momento que você para de interceder, que você começa a usar a sua boca não só para liberar vida, mas começa a liberar morte. A palavra em Provérbios vai dizer que a boca tem esse poder, as palavras elas podem liberar vida ou podem liberar morte. E Jesus diz a ele assim, ó, profetiza o Espírito que venha dos quatro cantos e encham esses corpos e encham esses ossos. O louvor pode subir, por favor. E quando ele vai dizer no 10, profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. A partir do momento que Ezequiel, ele entendeu o poder da palavra liberada, o poder da palavra do Senhor, o poder de mover o natural, de tudo aquilo que já está, é realidade, no sobrenatural, mover o natural. Ele começa a profetizar, ele começa a falar que o Espírito viesse como o Senhor tinha ordenado. E a palavra vai dizer que o Espírito enche aqueles corpos. E não só enche, eles se tornaram um exército. Um cemitério, lugar que não ia acontecer nada. Deus leva um profeta, libera uma palavra, usa a vida dele em meio ao caos, as coisas começam a acontecer. O Espírito é liberado sobre eles e eles formam um exército. E o que eu quero te dizer nessa noite é que essa situação, esse vale, ele não vai te matar, não, ele está te tornando um exército do Senhor, ele está te tornando um soldado aprovado. As atribulações vêm para te fazer com que esteja um caráter aprovado, não, meu querido, você está entendendo o que o Senhor está te falando nessa noite? Ele está te falando que mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao vale, Ele pode transformar ossos sequíssimos em um exército, para que você entenda que há poder naquilo que você libera sobre a sua casa, há poder naquilo que você libera sobre o seu trabalho, há poder naquilo que você libera sobre a sua vida. Então começa a usar a tua boca para liberar palavras de vida, palavras de exortação, boas novas do Senhor. Você vai começar a ver o que o espiritual movendo o natural, você vai começar a ver tudo acontecendo, mas não por causa de você, porque não provém nada de nós mesmos, mas por causa do poder da sua palavra, por causa do poder daquilo que o Senhor liberou. Aleluias. Vem dos quatro cantos, sopra Espírito. Queria que você ficasse de pé nessa noite. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E há uma atmosfera, aleluia, há uma atmosfera profética nessa noite. A palavra do Senhor não volta vazia, mas ela vai e cumpre para o que foi designada. Ele vela para que se cumpra a sua palavra. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite, começa a usar a minha palavra. Começa a profetizar vida. Começa a se mover, não por aquilo que você está vivendo ou vendo, mas por aquilo que você crê. Esses dias eu vi um vídeo, queria partilhar com vocês.
do nosso irmão Antônio, meu pai espiritual. E eu chorei, porque para quem conhece sabe o que ele está passando. E no vídeo era ele orando sobre a fidelidade de Deus. E eu comecei a chorar e disse assim: ele entendeu que ele não vive por aquilo que está acontecendo, mas ele vive por aquilo que ele crê. E eu disse assim: Senhor, me ensina a ter essa fé, que mesmo em meio à dor, ora e acredita na tua fidelidade. Mas ele entendeu, meu irmão, que ele não é só aquela situação, não, ele é o que a palavra diz que ele é. Ele se move pelo que a palavra diz para ele se mover. Ele acredita naquilo que a palavra fala a respeito dele. Eu queria te convidar nessa noite, coloca a mão sobre o seu coração. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Canta essa canção. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libere a palavra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Ainda com a mão sobre o seu coração, Pai, nós queremos orar nessa noite. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, nos ensina cada dia mais usar a sua palavra. Usar, Espírito Santo, a sua palavra, que é, Senhor Jesus Cristo, espada de dois gumes. O Espírito Santo nos ensina a exercitar a nossa fé, não baseado naquilo que nós estamos vendo ou vivendo, mas baseado naquilo que cremos e acreditamos. E nós acreditamos que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra é poderosa para transformar. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nessa noite, oh Espírito, sopra dos quatro cantos, oh, e onde estiver precisando de vida, que nessa noite seja inundado pela vida do Espírito, que nessa noite seja inundado pela presença do Senhor. Oh, nós oramos, Jesus, sopra o vento nesse lugar, oh Espírito, sopra o vento dos quatro cantos, oh, nós declaramos o Espírito do Senhor sobre nós, oh Espírito Santo. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera a palavra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, sem demora. Escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora.
e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia, nessa noite eu não poderia deixar de dar duas oportunidades. Talvez você chegou nesse culto e você nunca teve a chance de dizer sim a esse Deus, de poder declarar e dizer a Ele assim: Senhor, me ensina a utilizar a Tua Palavra, me ensina a caminhar debaixo da Tua Palavra. E nessa noite eu queria dar essa chance, essa oportunidade. Se você chegou nesse culto e você nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Senhor Jesus, Ele te chama nessa noite. Nós queremos orar por você. Só basta no seu lugar você levantar a sua mão. Nós queremos te conhecer, orar pela sua vida. Também você pode ter chegado nesse culto, já ter caminhado com Jesus, mas você passou um momento sozinho, você caminhou sozinho, e nessa noite você quer voltar para esse Deus, você quer reconciliar com esse Deus, você quer continuar andando debaixo da palavra dEle. Também levante a sua mão, nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você. Não saia dessa noite sem receber esse Deus, sem pedir a Ele assim: Senhor, me ensina a eu andar debaixo da Tua Palavra, me ensina a eu andar conforme a Tua vontade. Então levante a sua mão, nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você. Nessa noite, o Senhor Jesus, Ele me dá uma impressão no meu espírito. Não saia daqui nessa noite sem levar esse Deus para sua casa. Não saia daqui nessa noite sem entender essa palavra, porque você vai chegar diferente na sua casa. Você vai chegar profetizando, mas profetizando a vida do Senhor. Você vai parar de falar aquilo do que você vê, mas você vai começar a falar aquilo do que você crê. Então não saia nessa noite sem essa oportunidade. Se você está nessa noite, você quer reconciliar com o Senhor, se você quer voltar para Ele, se você quer dizer sim a esse Deus, levante a sua mão, sem nenhum constrangimento. Nós queremos te conhecer, nós queremos orar pela sua vida. Amém? Se não tem ninguém, então, glória a Deus. Que você receba essa palavra e que você possa profetizar em meio à dor, em meio ao vale. Amém? Então estende as suas mãos como quem recebe. Pai, nós te damos graça por esse culto, nós te damos graça pela Tua Palavra, nós te damos graça, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus nos ensina que a Sua Palavra, ela não volta vazia. Oh Pai, nos ensina, Senhor Jesus Cristo, a nos apropriar da Tua Palavra, Pai. Pai, nos despede em paz para as nossas casas, nos livra, Senhor, de qualquer mal. Que seja, Senhor Jesus Cristo, uma continuação de semana abençoada, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Pai, nós oramos também pelos cultos do final de semana, Pai, que sejam cultos abençoados, cultos onde a Tua presença vem inundar a casa, Senhor, como todos os cultos. Nós, Senhor, te damos graça por esse culto e nos leva em paz para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Se você acredita, glorifica o nome do Senhor Jesus, exalte a Ele. Aleluia, glória a Deus. Nós te louvamos. Vai em paz em nome de Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Que Deus te